Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui. E hoje a gente vai falar sobre um livro que eu amo muito e que finalmente vai virar série, e é o livro Um de Nós Está Mentindo. Então, se você ainda não é inscrito no canal, você já sabe o que fazer. Clica aqui no botãozinho pra se inscrever e deixa o seu joinha aqui nesse vídeo. Bom, se você chegou até esse vídeo, é muito provável que você conheça esse livro. Mas caso você esteja aqui simplesmente porque você gosta de ver o meu belo rostinho e você não tem ideia do que esse livro fala, eu vou contar um pouquinho brevemente da história pra vocês. Lá no meu Instagram, no GTV, eu tenho um vídeo onde eu falo muito mais aprofundadamente sobre o livro, sobre a história e tudo mais. Então eu vou deixar o link desse vídeo aqui na minha descrição pra vocês irem lá conferir se vocês quiserem. Aqui vai ser uma coisa mais superficial mesmo e totalmente sem spoilers, então não precisa se preocupar. Um de Nós Está Mentindo é um livro da autora Karen McManus e ele é um thriller de assassinato. E vai seguir a história de 4 jovens que se tornam suspeitos de assassinato lá na Bayview High. Em um belo dia, 5 jovens vão pra detenção, né, lá na escola de Bayview, e aí eles não se conhecem, eles são todos muito diferentes um do outro, bem o estilo Clube dos 5, assim, sabe? Então tem o jogador, tem a patricinha, tem a nerd, tem o cara mais bad boy, assim, e aí eles formam esse grupo de pessoas. E é pra ser um dia normal na detenção, até que o Simon, que é um dos garotos que está lá, ele aparentemente sofre ali um problema, né, um acidente, e ele morre. Inicialmente, o que se achava ser um acidente se torna, na verdade, uma investigação de assassinato. E é óbvio que as 4 pessoas que estavam na sala com ele em seus últimos minutos de vida se tornam os principais suspeitos de toda aquela situação. E é claro que a coisa não vai ficar boa pra eles não, né? Apesar de tudo, os 4 personagens, eles não tinham nenhum motivo pra matar o Simon. Ou será que eles tinham? E aí, durante o livro, as coisas vão se desenvolvendo e se desenrolando e a gente vai descobrindo alguns segredos, né, desses personagens. A história, ela, na verdade, é contada em 4 pontos de vista diferentes, né, desses 4 personagens, e vai trocando de um pro outro, então a gente vai descobrindo pedaços do mistério e pedaços de tudo que acontece muito aos poucos. Então, é aquele livro que você vai pegar pra ler e você vai ficar completamente viciado, você vai devorar porque você precisa saber o que vai acontecer no final. Eu acho que é uma pegada muito interessante, apesar de, obviamente, não ser uma premissa da mais original de todas, né, afinal ele abraça elementos muito mais conhecidos, tanto de thrillers quanto de livros mais adolescentes, mas eu acho que é muito interessante a forma com que ele trata várias das questões abordadas, desde a popularidade até os segredos que a gente guarda e o que eles fazem com a gente, até os preconceitos que a gente tem, até a tudo aquilo que a gente coloca dentro de uma caixinha querendo que aquela coisa se encaixe, né? Então ele é um livro que vai trazer um pouco esses questionamentos sobre o nosso papel na sociedade, sobre como a gente desenvolve esse papel desde que a gente tá na escola até depois que a gente sai dela. Então eu acho que ele tem algumas discussões muito interessantes, além de ter personagens excelentes que são muito bem construídos. Além desse livro, a Karen McManus também lançou a continuação que se chama One of Us is Next. Não confundir com o livro Mortos Não Contam Segredos, que é da mesma autora, mas não tem nada a ver com Um de Nós Está Mentindo. O One of Us is Next ainda não foi lançado aqui no Brasil, não tem tradução, né, mas o título seria algo como Um de Nós é o Próximo, e contaria mais da história depois que Um de Nós Está Mentindo acaba. Eu acho que esse livro deve chegar no Brasil em algum momento, e é interessante saber, já que a gente tem bastante material, né, para uma série, que por sinal é o que vai acontecer com esse livro, que vai virar uma série. Então lá em 2019 eles tinham anunciado que Um de Nós Está Mentindo tinha sido escolhido para ser transformado em série pela NBC e também, né, pelo serviço de streaming Peacock. O serviço de streaming Peacock, ele é da NBC, ele foi lançado lá nos Estados Unidos em julho de 2020. Ele ainda não tem previsão de chegar aqui no Brasil e eu imagino que ele não deve realmente chegar, né, porque a NBC não tem nenhuma equivalência aqui no Brasil, então não tem como a gente dizer, ah, com certeza vai vir pra esse streaming, ou com certeza vai vir por causa disso, né, a gente ainda não tem isso no Brasil, então fica uma coisa meio no ar, assim, resta a gente esperar pra ver se algum outro streaming vai se interessar em comprar essa série. É muito difícil que seja a Netflix, porque a NBC e a Netflix não tem muito a ver, mas pode ser que aconteça, porque, por exemplo, Good Girls é da NBC e tá na Netflix, né, foi distribuído pela Netflix mundialmente. Resta mesmo a gente esperar pra ver, quando a série for lançada, quem é que vai se interessar em trazer ela pra outros lugares fora dos Estados Unidos. Mas aí que finalmente, nessa semana que passou, eles anunciaram que Um de Nós Está Mentindo tinha sido oficialmente escolhido pra virar série. Isso acontece porque normalmente eles analisam vários pilotos diferentes até que algum deles chame mais atenção e seja escolhido para de fato ser produzido. Existem muitos pilotos que são produzidos, mas nunca chegam a ir ao ar
porque as empresas, as emissoras decidem não continuar, acham que o piloto não tem futuro, né, que aquilo não agrada e acaba deixando isso de lado. Então o que aconteceu com One of Us is Lying é exatamente o contrário. Eles viram o piloto que já foi gravado, eles se apaixonaram e decidiram fazer uma temporada completa de 8 episódios. Eu vou trazer aqui a minha especulação, né, como o piloto já foi gravado, os atores já estão escolhidos, muita coisa já deve ter sido feita em pré-produção, né, pensar em cenários e etc. Eu acho que essa é uma produção que já tá meio caminho andado. Então, a partir do momento que for seguro pra eles voltar a fazer a produção da série, eu imagino que a série já vai deslanchar e deve ser produzida bem rapidamente. É claro que bem rapidamente tem vários significados, mas eu imagino que lá pro final de 2021 ou 2022 a gente já deve ver a adaptação de Um de Nós Está Mentindo na televisão. E como eu falei pra vocês, por mais que esteja distante, só no final do ano que vem ou no outro ano, a gente já tem a lista de atores que vai fazer essa adaptação, essa é a lista oficial, não deve ser mudada. Então a gente já pode conversar um pouquinho sobre isso. Eu vou contar pra vocês quem são os atores que vão fazer os personagens desse livro, e aí eu aproveito e conto um pouquinho mais sobre os personagens e sobre as jornadas deles dentro da história. O primeiro deles, é claro, é a vítima da nossa história, Simon Kelleher. O Simon, ele é um garoto que não tem muitos amigos, mas ele é muito conhecido na escola porque ele criou um aplicativo de fofoca. Então nesse aplicativo ele conta as fofocas e os segredos e as histórias de todo mundo na escola. Todo mundo sabe que ele é o criador e ele usa isso pra meio que impulsionar, né, a popularidade dele, mas é claro que talvez isso tenha dado algum motivo para pessoas quererem, né, ver ele morto, ou pelo menos que ele parasse ali de usar aquele aplicativo pro mal. O Simon, ele era viciado em desenterrar segredos, e durante a história a gente vai conhecer cada vez mais profundamente o quão longe ele iria para encontrar os segredos que ele precisava, né, para encontrar o ponto fraco das pessoas que ele queria atingir. O Simon, a gente vai descobrir que não é uma pessoa tão legal assim quanto ele parece. Ele vai ser interpretado pelo ator Mark McKenna, que já fez filmes como Sing Street e Operação Overlord, os dois filmes que eu gosto muito. O nosso primeiro suspeito, participante do Bayville 4, é o Cooper Clay, o típico jogador popular, né? Só que ele joga beisebol aqui nessa história. E ele é aquele garoto que faz parte do grupo dos populares, que tá sempre onde todo mundo tá, mas ele é super bacana, ele se dá bem com todo mundo, ele gosta de todo mundo. Mas o Cooper também tem os seus segredos que ele gostaria de esconder. E durante a história, a gente vai entrar mais profundamente dentro da vida do Cooper e descobrir que talvez ele esteja guardando esses segredos por medo de ver a sua própria vida desmoronando caso eles sejam revelados. O Cooper é um personagem daqueles que você se apaixona instantaneamente, porque ele é simplesmente maravilhoso. Eu amo acompanhar o Cooper, ele é um personagem extremamente carismático e eu tô muito ansiosa pra ver ele na TV. Ele vai ser interpretado pelo ator novato Tibui Kinushi, que vai ter o seu primeiro trabalho em Um de Nós Está Mentindo e também no filme The Tomorrow War, que tá previsto pra 2021, mas eu confesso que amei essa escolha pro Cooper Clay. Assim como a gente tem o nosso típico garoto popular, a gente também tem a nossa típica garota popular, Eddie Prentice. A Eddie é uma garota que sempre viveu a vida do jeito mais fácil possível. Ela é conhecida como a princesa da escola e ela tá sempre andando com as pessoas mais populares, ela tá sempre linda, maquiada, bem arrumada, bonita, ela sempre sabe o que dizer, mas talvez não seja bem assim pra ela. A Eddie vai aproveitar esse momento que ela percebe que nem a popularidade e nem as conexões e nem os amigos influentes que ela tem vão impedir que ela seja acusada de assassinato, né, que ela se torne uma suspeita dentro do caso, e ela vai começar a repensar todas as escolhas que ela fez na sua vida até ali, como ela chegou até aquele momento, e talvez a Addie vai descobrir um pouco mais sobre ela mesma durante essa jornada aí de se tornar suspeita e de ter a sua vida escrutinizada para todo o país. A Addie vai ser interpretada pela atriz Annalisa Cochrane, que já fez séries como Cobra Kai e também Heathers. E assim como a gente tem os nossos populares, a gente também tem aquele outsider, o bad boy, e esse é o Nate Macaulay. Se você já estava apaixonada pelo Cooper, você se prepara para se apaixonar pelo Nate, porque ele é exatamente aquele tipo de bad boy que a gente gosta. O Nate tem alguns segredos no seu passado e inclusive já teve problemas com a polícia, então não é surpresa pra ninguém que ele se torne o suspeito número 1, mesmo dentro ali do nosso grupinho de suspeitos, a ser, né, procurado. As pessoas começam a comprar aquela ideia de que ele realmente foi o responsável pela morte do Simon, porque elas se deixam levar muito pelos preconceitos, né? Elas se deixam levar muito pelo que as coisas parecem, mas nem sempre as coisas são o que parecem, e no caso do Nate é mais ou menos por
por aí que a história vai seguir. Apesar disso, ele tem alguns segredos que ele quer fazer de tudo pra manter ainda em segredo, e ele é um cara bastante misterioso, assim, mas talvez ele vai descobrir um outro lado dele durante esse livro também, durante essa jornada aí, junto com os outros suspeitos. Ele vai ser interpretado pelo ator Cooper Van Grottel, que já fez alguns outros trabalhos pra TV, então ele já é mais experiente. E claro que só falta o quê? A nossa garota certinha, Bronwyn Rojas. Eu considero ela muito uma personagem principal, assim, dentro dos quatro, porque a gente vê muito mais as coisas pela visão dela, né? A narração dela tá sempre ali em primeiro plano, a gente tá sempre acompanhando a Bronwyn, e eu acho que ela é uma das personagens que mais cresce dentro do livro. Ela é aquela típica garota que faz tudo certo, que segue todas as regras, que tira sempre as notas mais altas, que quer impressionar os pais a todo custo, mas talvez também não seja bem assim, né? Eu acho que esse livro é muito sobre mostrar que as coisas nem sempre são o que parecem e que mesmo aquelas pessoas que são as mais certinhas, as mais quietinhas, também têm os seus segredos que elas gostariam de manter, né, em segredo. A Bronwyn também vai se descobrir durante esse livro. Eu acho que todos os personagens vão passar por uma jornada muito transformadora, mas ela de longe vai começar a quebrar essa casca, né, esse casulo que ela se encontra no começo do livro, e no final ela vai se transformar numa pessoa bastante diferente. A Bronwyn também tem um relacionamento muito próximo com a sua irmã Maeve, que é uma figura bastante importante pro livro. Ela vai ser interpretada pela atriz Marianne Lynn Tejada, e ela já fez trabalhos como Orange is the New Black e também a série The Purge. Se juntando ao elenco, a gente também tem a atriz Melissa Colasso, que faz a irmã da Bronwyn, né, a Maeve. A gente também tem o ator Barrett Carnahan, que já fez a série Alexa e Katie, e ele vai ser o namorado da Addie, o Jake. O TJ Forster, que faz parte do grupo dos populares junto com a Addie e o Jake, vai ser interpretado pelo nosso John B. de Outer Banks, o Chase Stokes. E além desses, a gente tem ainda outros atores e atrizes maravilhosos que vão fazer parte do elenco e que vão também adicionar nesses personagens maravilhosos. A gente tem ainda muitos personagens que são mais secundários, mas que também têm a sua importância para a história e que, né, vão acabar aparecendo aí eventualmente. Eu particularmente gostei bastante do elenco, gostei bastante da notícia de que a série vai acontecer, que a gente vai poder ver essa adaptação. Esse é um livro que eu gosto bastante, lá no meu Instagram eu sempre indico ele pra vocês, sempre falo pra vocês lerem, porque tem tudo a ver com aquilo que a gente gosta. Então eu tô muito empolgada pra assistir. Deixa aqui nos comentários se você já leu Um de Nós Está Mentindo, se você não leu e agora você vai correr atrás do livro pra ler, ou se você vai esperar a série. Então deixa aqui nos comentários, não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu joinha, e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!